Bem, nós vamos tratar agora do protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Os objetivos da aula é que vocês consigam analisar o cumprimento do protocolo de segurança na administração de medicamentos em diferentes situações e aplicar as medidas recomendadas para evitar erros no preparo e administração de medicamentos. Inicialmente, a gente traz para vocês que os incidentes relacionados a medicamentos, eles são muito comuns, da ordem de 32%. Então, a gente tem muitos erros na administração de medicamentos ou em algum momento desse protocolo, né, que deve se ter em relação ao uso de medicamentos, em todo mundo. Isso não é uma coisa do nosso cenário, é uma coisa mundial. Né? Então, é por isso, e tratando do nosso fazer, é necessário que a equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares tenham essa visão e reconheçam a importância do uso seguro dos medicamentos, porque muitas vezes o uso errado do medicamento ele pode causar não somente um dano grave, mas inclusive o óbito. Então, para conter e prevenir erros no uso de medicamentos, foi lançado o Programa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em 2004, pela Organização Mundial de Saúde. Né? Então, dentro desse programa, foi lançado o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. A finalidade era justamente promover práticas seguras para o uso de medicamentos nos diferentes estabelecimentos de saúde. Então, o protocolo ele deve ser aplicado em todos os estabelecimentos de saúde. Ele não se restringe somente a hospitais, porque também ele abrange todos os níveis de complexidade. Então, em unidades de saúde, em policlínicas, em clínicas que são apenas de diagnóstico, em clínicas ou instituições que trabalham com cuidados paliativos. Então, o protocolo ele não se restringe ao uso hospitalar, mas a todo o ambiente onde se dê o uso de medicamento, no cuidado domiciliar. Então bem, o protocolo ele envolve 3 eixos: as práticas seguras para a prescrição de medicamentos. Então, esse envolve um procedimento operacional padrão da prescrição. O segundo são as práticas seguras para a distribuição do medicamento. Portanto, o procedimento operacional padrão ele está relacionado à dispensação dos medicamentos, ou seja, mais ao setor da farmácia. E, por fim, o protocolo relacionado às práticas seguras na administração de medicamentos, voltado às intervenções e aos procedimentos operacionais de administração de medicamentos. Essa figura ela representa um fluxograma do processo de medicar. Então vejam que inicialmente ocorre a prescrição médica. Essa prescrição, pensemos aí numa instituição hospitalar, certo? Essa prescrição, ela vai para a farmácia. A farmácia confere a prescrição e faz a dispensação desse medicamento e encaminha a enfermagem. Chegando esse medicamento no setor de enfermagem, numa clínica, ela vai ser recebida. Normalmente é um profissional, um técnico de enfermagem que recebe essa medicação, certo? A enfermeira, com a prescrição médica em mãos, ela vai fazer o aprazamento. O que é isso? Ela vai registrar os horários em que o medicamento deve ser administrado, conforme a prescrição médica. Então, ela abre os horários dos medicamentos que vão ser administrados em todos os pacientes que estão naquela clínica. Quando está tudo devidamente aprazado, o técnico de enfermagem que já recebeu os medicamentos que vieram da farmácia, conferiu junto com o funcionário que veio trazer esse medicamento se tudo está conforme a prescrição, o que faltou, o que não tem disponível no serviço. Então, ela faz essa checagem e confere se está tudo ok. Quando ela recebe o paciente
que foi designado para ela e a prescrição dele, ela é a responsável por preparar esse medicamento. O enfermeiro também faz essa função, mas normalmente é o técnico de enfermagem que realiza esse procedimento. Então, ela vai preparar a medicação segundo a prescrição médica. E aí, ela vai, na sequência, administrar e depois avaliar a resposta do medicamento. Então, você nota que a enfermagem, o técnico de enfermagem, ele está presente em 4 momentos ali. Daqueles 4, 3, os técnicos de enfermagem se destacam, né, como responsáveis por esse cuidado. Aqui eu trouxe para vocês, a título de ilustração, uma prescrição médica, certo? Seguindo o procedimento operacional padrão. Então, a estrutura da prescrição, ela deve se adequar à via de administração. Então, quando muda a via de administração, muda alguns requisitos, acrescentam-se outros requisitos nessa prescrição, né? Então, vem o nome do medicamento, a concentração, a forma farmacêutica, a dose, a posologia, a via de administração e orientação de uso. Exemplo, captopril, 25 mg em comprimido. Administrar 50 mg de 8 em 8 horas por via oral, 1 hora antes ou 2 horas depois de alimentos, certo? Então, você tem aí, qual é o nome do medicamento? Captopril. Qual é a concentração que ele tem disponível no serviço? 25 mg. A forma farmacêutica é comprimido. Qual foi a dose que o médico prescreveu? 50 mg. Qual foi a posologia? Ele vai administrar 50 mg de 8 em 8 horas por via oral, né? Que é aí a via de administração oral. Orientação de uso, 1 hora antes ou 2 horas depois de alimentos. Então, vejam que é bem detalhado. Essa prescrição, ela é para um medicamento injetável. Então, veja aí que o exemplo já muda. Eu tenho o medicamento anfotericina B em frasco ampola. Qual é a concentração? 50 mg. A forma farmacêutica é frasco ampola. Reconstituir 50 mg em 10 ml de água destilada e rediluir para 500 ml de solução glicosada a 5%. O uso é endovenoso, infundir 35 gotas por minuto, uma vez ao dia. Administrar em 5 horas. Então, vejam o detalhamento dessa prescrição, em que ele descreve todo o processo que essa medicação ela deve ser dada, em que quantidade, em que volume e até a quantidade de horas, certo? Esse é o protocolo. Outra, uma medicação de uso intramuscular agora. Então, exemplo, uma intramuscular com diluição, ceftriaxona 1 grama, frasco ampola, diluir 1 grama em 3,5 ml de lidocaína 1%, fazer solução obtida via intramuscular profunda na região glútea, de 12 em 12 horas. Intramuscular sem diluição, vitamina K, 10 mg por ml, ampola, fazer 1 ml via intramuscular profunda na região glútea, uma vez ao dia. Então, percebem que é tudo muito claro para que você não tenha nenhuma dúvida em relação ao medicamento que você vai administrar. Eu trago aqui alguns dados de uma pesquisa, né? Essa pesquisa ela aconteceu na Inglaterra, em que foi verificado que a taxa de erro da administração de medicamentos, ela variou de 9% a 64%, com taxa mediana de 32% nos estudos analisados. Então, eles reuniram vários estudos e foram e buscaram a taxa de erro de administração de medicamentos. Portanto, nós estamos falando da nossa função, né, que é a administração de medicamentos. O erro mais frequente foi a do horário, definido como administração de medicamento antes ou após 30 ou 60 minutos no horário prescrito. Ora, veja, ela variou de 8,3 a 77,7.
Então a gente, que besteira, só atrasou um pouquinho. Não, gente, não é bem assim não. O medicamento ele tem um horário para ser administrado. O medicamento ele tem uma ação terapêutica. Então ele chega a um nível necessário e depois ele começa a diminuir. Portanto, você administrar no horário significa que você vai manter o nível sérico desejado daquele medicamento no organismo, né? O segundo erro mais recorrente foi a de dose errada, não é isso? Que é um problema seríssimo, porque uma dose menor não produz o efeito necessário e uma dose maior pode provocar toxicidade e até a letalidade, como nós vimos na aula passada. Outros erros, o erro de omissão, né? Então, ou seja, não foi administrado o medicamento por algum motivo. Os grupos de medicamentos mais envolvidos em erro de administração foram os anti-infecciosos, ou seja, os antibióticos. Os medicamentos de alta vigilância mais envolvidos nos erros foram a heparina, né, que é um anticoagulante, o tramadol, que é o analgésico, e a insulina, que é o hormônio que a gente usa para o tratamento da diabetes. Então, o que a gente pode fazer para evitar esses erros, né? Seguir o protocolo de segurança na administração de medicamentos. Esse é o papel da enfermagem. Se a gente segue esse protocolo, o risco de erro diminui sobremaneira, né? Então, é sobre ele que a gente vai falar. A gente retoma, né? A gente já falou na aula passada sobre os 9 certos. Então, a gente vai relembrar com vocês os 9 certos. Paciente certo, medicamento certo, via, hora, dose, registro, orientação, forma e resposta. Essa é a regra dos 9 certos que deve ser seguida pelos profissionais da enfermagem. A gente destaca que os 9 certos, seguir os 9 certos, não é a garantia precisa de que esses erros não vão acontecer. Entretanto, quando você segue a regra dos 9 certos, o índice de prevenção ele aumenta muito para que não ocorram esses eventos adversos. Portanto, eles acabam por preservando a segurança do paciente e a qualidade, garantindo uma qualidade da assistência, né, que é a necessária para a área que vocês e nós estamos abraçando. Então, em relação ao paciente certo, a gente não diz o nome do paciente quando a gente chega. Você deve perguntar o nome do paciente. Qual o seu nome? Mesmo que você saiba qual o seu nome, né? Ele vai dizer. Porque o paciente às vezes pode confirmar, se ele estiver desorientado, ele pode confirmar o nome dele sem ser ele. Então você pergunta qual o seu nome e busca pelo menos mais um identificador. O protocolo orienta que a gente deve usar pelo menos 2 identificadores. Então, pode ser o nome da mãe, perguntar o nome da mãe, pode checar o número do prontuário do paciente, a data de nascimento. Quando o paciente tem baixo nível de consciência, então o que a gente vai fazer? A gente confere na prescrição o nome do paciente e os outros identificadores, o nome da mãe, o nome do prontuário, com a pulseira de identificação, certo? Então, esses dados eles devem ser conferidos, porque o paciente ele não pode verbalizar, não está em condição de saúde para isso. Medicamento certo. Quando você tem um medicamento em mãos que você vai preparar, você confere. Antes de preparar, você lê o rótulo. O medicamento, a dose, a data de validade. Quando você prepara, você olha de novo o frasco. Você vai desprezar o frasco? Então, antes de desprezar, você olha de novo. Antes de guardar o recipiente, você olha de novo, certo? E antes de você administrar, lembra o que eu falei na aula passada? Antes de você administrar, você confere se aquele medicamento que você vai administrar trata-se daquele medicamento que você está pensando que e também se a via é apropriada. Um aspecto importante também é identificar os pacientes alérgicos, para a gente não administrar
os medicamentos que aqueles pacientes não podem tomar, porque aí a gente vai ter uma complicação séria. Em relação ainda ao medicamento certo, é importante que registre em prontuário todos os fatos que o paciente ou o cuidador, eles falam, ou relacionados à reação adversa, porque às vezes isso não foi informado antes por algum motivo, e se você sabe naquele momento, você já faz esse registro, assim como de efeitos colaterais e ou outras intercorrências, até erros mesmo que você tenha cometido, você deve informar para prevenir um comprometimento à saúde daquele paciente. Nos casos de medicamento que tem associação de mais de um componente, é necessário você conhecer a composição, né? Porque se o paciente tiver alergia a algum, você tem que saber quando for administrar, né? Se isso tiver passado desapercebido em algum momento, antes de administrar você confere. Por exemplo, o Buscopan composto que a gente deu exemplo na outra aula, ele tem dipirona. Então não é porque é Buscopan que o paciente pode tomar. Se for simplesmente Buscopan, tudo bem. Mas se for Buscopan composto, tem dipirona. Se ele for alérgico a dipirona, ele não pode tomar o composto. Ele pode tomar o Buscopan simples. Então, agora nós passamos para a terceira regra, né? Dos 9 certos, que é a via certa. Então, você deve identificar a via de administração prescrita. Verificar se essa via, ela é a recomendada para administrar aquele medicamento que foi prescrito. Verificar se o diluente foi prescrito e se a velocidade de infusão foi estabelecida. Isso é de substancial importância. Aí a gente tem que ver a compatibilidade daquela prescrição com a via de administração e com o medicamento que foi prescrito. Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos utilizados para sua administração, ou seja, com seringa, com catéter, com sonda, com equipo. Ainda na via certa, é importante você identificar qual a conexão correta para a via de administração de medicamento. Existem erros, né? Quando você vai administrar um medicamento por uma sonda nasogástrica ou nasoentérica com via parenteral, existe um risco aí. Então, você, quando for administrar, você tem que se certificar do medicamento que você vai administrar e da via que você está utilizando. Então, você pega aquele catéter ou aquela sonda e verifica o que eu vou administrar, para você não pegar uma alimentação que é para ser administrada no sistema digestório, portanto, por sonda, e não aplicar na veia do paciente, né? Senão isso vai intercorrer em um óbito. Realizar a antisepsia do local da aplicação para administração de medicamento por via parenteral. Então, isso aí a gente vê nas técnicas de administração de medicamentos por essa via. Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, com o prescritor ou farmacêutico, previamente à administração de medicamentos. Ou seja, não se deve administrar medicamentos se houver dúvida. Houve dúvida, tem que esclarecer primeiro para depois administrar. Houve dúvida em relação à legibilidade, corrige, vê o que está escrito. Hoje, com a tecnologia, com a informatização, né, as prescrições no sistema, a gente já não tem problema em relação à legibilidade, né, mas isso é um problema corrente e frequente em instituições que não são informatizadas ainda. Agora a gente vai para a hora certa, né, que é a quarta regra. Então, preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração seja feita no horário correto. Por quê? Porque você tem que ter uma resposta terapêutica. Se você passa da hora, você vai comprometer a sua resposta terapêutica. Então, você tem que preparar de acordo com as orientações do fabricante e você tem que ter um tempo para isso. A antecipação ou atraso na administração ao horário poderá afetar o efeito desse medicamento.
E uma coisa importante é que quando você precisa atrasar por algum motivo, é necessário que haja ciência do enfermeiro e do prescritor e autorização nesse sentido. Às vezes um medicamento ele é interrompido, por exemplo, porque o paciente tem que descer para um exame, então ele não é administrado e quando ele retorna, ele toma, ou então ele não toma daquele horário e vai tomar do horário subsequente, mas aí o enfermeiro ou o prescritor tomaram ciência disso em decorrência de uma necessidade, tá? Dose certa. É a quinta regra. Conferir atentamente a dose prescrita. Doses escritas com zero, vírgula e ponto devem receber atenção redobrada, pois podem redundar em doses de 10 ou 100 vezes superiores à desejada, certo? Então, as prescrições manuscritas, elas podem nos trazer essa confusão. As do sistema, elas são mais legíveis, tá? Então, você tem que ter muita segurança de qual é aquela dose, para não confundir. Verificar a unidade de medida na prescrição em caso de dúvida ou medidas imprecisas, como colher de chá, colher de sopa e ampola. Consultar o prescritor e solicitar a prescrição de uma unidade de medida do sistema médico. Ou seja, no ambiente hospitalar não se usa uma colher de chá, uma colher de sopa, uma colher de café. Não. 10 ml, 5 ml, 300 miligramas, 200 miligramas, tá certo? Então, tem que ser uma unidade de medida, né? E não essas tipo receita. Não é receita de bolo, é administração de medicamentos. Conferir a velocidade de gotejamento, a programação e o funcionamento de bombas de infusão, caso o paciente esteja utilizando. Quando se trata de medicamentos, né, de alta vigilância, medicamentos que têm uma resposta que pode ter um efeito colateral imediato e severo, a dupla checagem é muito importante. Se há dúvida em relação a cálculo, faz a dupla checagem desses cálculos, tanto para o preparo como programação de bomba de infusão para administração de medicamentos que são mais perigosos ou medicamentos chamados de alta vigilância. Medicamentos de uso, se necessário, deverão, quando prescritas, ser acompanhadas da dose, posologia e condição de uso. O que significa isso? Se tem uma dipirona, né, não é se necessário. Então, se necessário, a gente coloca, o médico, o prescritor coloca dipirona em caso de dor. Então, já diz qual é a necessidade. E em caso de dor, 1 grama por via oral de 8 em 8 horas. Então, se o paciente tiver, a enfermeira não vai aprazar, ela não vai abrir de horário, ela vai colocar lá uma atenção, vai chamar a sua atenção. Você, quando conversa com o paciente e ele refere a dor, então você vai, verifica se tem um medicamento para dor prescrito. Se não tiver, solicita. Se está prescrita dipirona, caso o paciente tenha dor, você prepara a dipirona conforme a prescrição, administra, verifica o horário da administração, abre o horário na prescrição, registra e checa, certo? Checou que administrou, o paciente tomou naquele horário. Então, o próximo plantonista que vier, seu colega técnico de enfermagem, se no plantão dele ele tiver com dor, ele vai lá na prescrição, olha que horas você administrou, porque a partir do horário que você colocou, ele vai contar 8 horas, conforme a prescrição médica, para administrar novamente. Registro certo. Então, registro é o que a gente chama de checar. Checar, essa palavra checar na área da saúde, não é só você olhar, não. Checar significa você registrar, você marcar que você fez. Você marcar um X na prescrição que você fez, que você administrou, certo? Cada dose que você administrar, você checa, você registra. Assim como você registra todas as ocorrências relacionadas ao medicamento. Se foi necessário adiar, se foi necessário cancelar, se faltou da farmácia, se o paciente recusou, se o paciente vomitou, certo? Então, o registro certo envolve tudo isso. Em relação à orientação correta,
O paciente ele deve ser orientado sobre o medicamento que ele tá tomando, certo? E para que serve aquele medicamento. Isso é importante para ele, para que ele possa estar orientado sobre o tratamento dele, ele tem esse direito. E ao mesmo tempo, isso dá uma segurança maior a você, porque se ele sabe o que ele toma, se você vier administrar algo errado, e se ele for uma pessoa atenta, ele ainda vai lhe alertar sobre isso. Eu não faço uso desse medicamento. Portanto, a orientação do paciente é muito importante. Forma correta, forma certa. Então, checar se o medicamento ele possui a forma farmacêutica e via de administração prescrita. Então, se é comprimido, é comprimido. Se é um medicamento sublingual, ele é sublingual. Se é intramuscular, ele é intramuscular, não é por via endovenosa. Então, o medicamento ele deve vir conforme o que foi prescrito. E isso você relaciona a forma farmacêutica com a via de administração que foi indicada para aquela prescrição. E se o paciente tem condição de receber por aquela via. Porque às vezes foi prescrito um medicamento para náusea. Esse medicamento chegou, foi dispensado da farmácia, você recebeu, ele está ok, está de acordo com a prescrição. Mas o paciente, é por via oral, o paciente está vomitando muito. Então, ele não está compatível com a condição clínica do paciente. Então, você vai ter que informar o enfermeiro, informar o médico, para que o médico possa prescrever, então, esse medicamento por outra via, normalmente pela via endovenosa. E quando você tiver dúvidas em relação à forma farmacêutica e à via de administração, você deve procurar o enfermeiro, que é a sua primeira instância dentro da equipe, o farmacêutico ou o prescritor. Aqui é apenas uma informação, né, de que a farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou manual de diluição, preparo e administração de medicamento. Caso seja necessário realizar a trituração e suspensão do medicamento para administração por sonda nasogástrica ou sonda nasoentérica, certo? Então, assim, normalmente a dose, ela é unitária. Ela é distribuída, na realidade, a cada 24 horas. O que o paciente precisa tomar, ele recebe para aquele dia a quantidade certinha. Se faltar ou sobrar, ou é porque não foi administrado, ou é porque foi administrado em excesso. Resposta correta. Então, agora é hora de você observar se o medicamento surtiu o resultado adequado. Então, tudo que você observar de efeitos, você deve registrar. Para isso, você conversa com o paciente e monitoriza o paciente. Registra os sinais vitais e relata todas as queixas que ele apresentar, ou queixas ou melhora do quadro. Então, estão aí novamente, né, a regra dos 9 certos, todos os itens da regra dos 9 certos, que vocês devem saber bem direitinho para não errar, tá? E como cuidados gerais, o que a gente traz para vocês? Administre medicamentos prescritos e observe os seguintes dados: nome do cliente, data, droga, dose, via de administração e frequência. Todos os medicamentos preparados devem ser imediatamente identificados. Preparou, identifica. Senão, você não vai ter confiança naquilo que você preparou. Esse aí é um exemplo de identificação. Vocês veem o nome do paciente, o número de prontuário, enfermaria, leito, o medicamento, não é a dose que foi prescrita, o diluente, a via de administração, a hora e a técnica de enfermagem responsável. Essa etiqueta é a etiqueta que vocês vão utilizar quando a gente tiver nossa aula prática, certo? Em laboratório. Então, observem bem ela, que é ela que vocês vão ter que fazer. Toda prescrição ela deve ser escrita e assinada pelo médico. Não se administra medicamento sem prescrição médica, né? Essas prescrições elas têm validade de 24 horas. A cada 24 horas o médico passa e faz uma nova prescrição. Durante o preparo, procure ficar atento à prescrição. Trabalhe no local iluminado, que você enxergue o que você está fazendo.
A prescrição médica deve estar próxima a você e todos os dados do rótulo devem ser verificados do medicamento, inclusive a data de validade. E se ele tiver na data de validade, mas com uma aparência diferente, então você não deve administrar. Com o tempo vocês vão conhecer a aparência desses medicamentos. A gente destaca, jamais administre um medicamento sob alguma dúvida, jamais. Teve dúvida, não administre. Leia o rótulo do medicamento 3 vezes. Ao retirar do armário, antes de colocar no cálice ou de aspirá-lo e antes de repô-lo ou desprezar. Transporte o medicamento em bandeja, a gente não anda com o medicamento na mão. A enfermagem trabalha sempre colocando tudo que ela precisa em uma bandeja que foi em que realizamos a asepsia previamente. Confira os dados do cliente antes de administrar o medicamento e, na falta de medicamento, comunique com antecedência à chefia da unidade. Quando a gente precisa sair da enfermaria, a gente não pode deixar a bandeja lá. Então, leva a bandeja junto com você e depois você retorna para administrar. Não toque com as mãos em comprimidos, cápsulas, dragas, pastilhas ou outros. Ou seja, você coloca no copinho, dá para o paciente, ele coloca na boca e você fornece água para ele. Quando o medicamento não for administrado, circule o horário e registre, ou seja, cheque o motivo. Veja bem, aqui, esse exemplo, cefuroxima, 750 miligramas. Vocês vejam que tem um horário aberto aí, né? É 8 horas, 16 horas e 24 horas. O 8 horas e 16 horas está checado em cima que não foi administrado. O xizinho foi feito. É assim que a gente checa quando a prescrição ela é escrita, né? Manualmente. A das 24 horas, vocês vejam que ela está circulada. Ou seja, não foi administrada. Sempre que tiver uma medicação circulada, não foi administrada. Aí tem uma observação. Por que não foi administrado medicamento em falta na farmácia? Luísa, técnica de enfermagem. Luzia, técnica de enfermagem. Certo? Então, circula e coloca o motivo. Faça o registro no relatório. Então, o relatório em cima tem o nome do paciente, os dados de identificação dele, e embaixo tem essas coluninhas aí para você anotar. Então, a data, o horário e a anotação de enfermagem. Então, eu fiz um textinho aí. Queixa de cefaleia intensa, encontra-se agitado, taquipneico, febril e normotenso. Verificados os sinais vitais. Aí coloca os sinais vitais. Administrados os itens 1 e 2 da prescrição médica. Não administrado o item 3 por estar em falta na farmácia. Comunicado à enfermeira Célia, passa um tracinho para ninguém escrever mais nada e coloca a sua identificação, a sua função e o seu registro do. Bem, para finalizar, um cuidado elementar e de extrema importância. Nunca administre medicamento preparado por outra pessoa. Se chegar um colega que está atrasado e pede para você administrar um medicamento que ele preparou, ele está errado quando ele lhe pede isso. E você está mais errado se você aceitar. Porque se houve contaminação no preparo ou troca do medicamento, vai ser você a pessoa que vai realizar essa conduta, né? Obviamente que o dano seria grave se a pessoa que preparou também administrasse o medicamento que preparou errado, né? O dano ao paciente. Entretanto, nessa conjuntura, nesse exemplo que nós demos, 2 pessoas cometeram um erro. Ele que pediu e você que aceitou. Então, nunca faça isso. Nunca administre, também nem peça para outro colega administrar um medicamento que você não preparou, tá? O outro aspecto é que você não deve permitir que familiares ou acompanhantes de pacientes façam essa administração. Você deixar lá e sair. Não, a responsabilidade é sua, não é do acompanhante. Administrar medicamentos é um cuidado de enfermagem dentro das instituições de saúde ou quando vocês prestam assistência em domicílio, enfim, em outra área de cuidado. Essa é uma responsabilidade sua e não do acompanhante. Tá bem, gente? Então, com isso, a gente encerra esse tema e esperamos que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida
nós esclarecemos no nosso próximo encontro.